Rede Estadual de Ensino. Bom, chegamos um pouco atrasados hoje, estamos passando por alguns problemas técnicos aqui, inclusive tentando resolver nesse momento, porque queremos garantir aquela nossa interação que sempre estamos fazendo aí com a retomada dos ATPCs, nós e os professores de língua inglesa lá no outro estúdio. Mas, se isso der certo, a gente, ao longo desse ATPC, vai trazer para vocês. Queremos sim fazer o que a gente iniciou já ATPCs atrás. Bom, o meu nome é Elton, sou professor de Educação Física, estou como formador EFAP na área de linguagens. Hoje estou trajando aqui a minha camiseta preta com creme, sou um homem branco de olhos e cabelos castanhos claros, esse aqui é meu sinal, ó. O Marco está fazendo aí, a gente ainda vai ter a Natália participando com a gente na interpretação de Libras. Sou um homem que aparento ter meus 35 anos, possuo inúmeras tatuagens, sou magro, possuo uma barba, um bigode. Estou aqui do lado hoje com o nosso artista, o nosso arteiro, o nosso Jô. Tudo bom, Jô? Muito obrigado, Eldon. Sempre muito bem recebido aqui. Eu sou o professor Josélio, professor de arte de projetos de vida do Centro de Mídias. E estou aqui hoje para mais um momento de troca, aprender com vocês, né? E conseguir aí desenvolver mais competências, mais habilidades, sempre aprendendo com todos. Perfeito, Jô. Bom, como a gente veio aí até por probleminhas técnicos, a gente vai tentar passar rapidamente aqui alguns pontos da nossa pauta. O primeiro deles é que você já separe, professor, seu diário de bordo aí para fazer as anotações daquilo que achar interessante e pertinente aí para a sua realidade na escola, vá anotando, né? Enfim, a produção aqui trouxe a informação que vai dar certo sim a nossa interação. Aqui a gente tem um vídeo explicando, foi algo que a gente fez semana passada. Se tiver aqui algum professor de língua inglesa, então é só informar que nós, esse canal para professores de inglês ainda não está no CMSP, mas naquela aba superior onde tem as diretorias, tem, enfim, treinamento. Lá no final, na letra P, vai ter ali especificamente professor em inglês. Clicando lá vai ter acesso ao seu canal. Caso algum professor de língua inglesa esteja conosco aqui, é só acessar por esse caminho, tá bom? Bom, o percurso de hoje eu vou trazer logo após a nossa interação, porque lá no outro estúdio já começou faz um tempo, né? E a gente vai começar por meio dessa interação. Será que a gente consegue já falar com elas, produção? Com as meninas de lá? Eba, hora de interação, hein? Deixa eu aproveitar enquanto as meninas vão dando a resposta, ó, dá bom dia aqui pra Fabiana, pro Sandra, Ana Glória, Evalda, Sueli, olha, muita gente, Márcia, Cristina, Luciana, bom dia, galera, é sempre muito bom estar aí com vocês. E agora, será que a gente consegue falar lá no outro estúdio? Ah, deu certo! Êêêê! Estávamos aqui ouvindo vocês, viu, meninas? Só que com probleminhas técnicos aqui, mas que bom que deu certo. A gente agora vai fazer uma interação com vocês e com todos que estão no chat aí, os professores de inglês e os que estão aqui conosco, professores de educação física, de arte, né, Jô? Exatamente. Então a gente vai propor aí uma sensibilização e basicamente assim, que brincadeira é essa? A gente vai trazer algumas pistas, o nome realmente fica aí, os pontos de interrogação. E aí a gente também sem nome, né? Sem nome. E a gente deu um probleminha no áudio. Exatamente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Deu um probleminha no áudio, mas o Elton ele estava explicando o seguinte. Tem uma atividade que pode ser feita, né? Que é bem bacana, de brincadeira. Que é quando você tira o nome da brincadeira e dá algumas pistas para que eles possam descobrir qual é a brincadeira. Isso é bem bacana, bem legal e que dá muito certo em inglês, né, Vandra? Muito. A gente pode... Não sei se todos ouviram aí, os que estão conosco, o áudio da Alê. Atividade, né, gente? Mas brincar é que a gente está ouvindo aqui uma e aí atividade, né? A gente vai propor essa situação para vocês, professores, para a gente ter essa interação agora.
leitura? É uma brincadeira feita em duplas. Alguém já... Olha, já tem gente aqui sugerindo. Tem a Profani, o Fani, ela diz aqui que é a Doleta. Será que é a Doleta? A Doleta? Bom, o número de pessoas aí envolve a sala toda, todos os estudantes, né? Pode ser a Doleta, sim. Agora a gente vai chegar em outro ponto, né, das dicas. Espaço, ele pode ser feito na sala, na quadra, no pátio, em casa e etc. Surgiram outras contribuições, olha só. Pro Ricardo traz o Joaquim Pô, pro Luiz Fernando coloca a Cobra Cega. Será que é será que está esquentando, está esfriando? Olha. É uma brincadeira regional, ela surge a partir do Sudeste, né? Então já fica a dica aí, é uma brincadeira oriunda aí do Sudeste. Então, também está presente nas habilidades aí, as brincadeiras regionais, né? Alguma coisa diferente surgiu aí, Jô? Ó, pro Ana Maria colocou corre e cotia, mas pro Ana Maria, acho que não, porque nós já trabalhamos essa atividade na aula passada, então já vou te dar um spoiler que acredito que não seja, hein? Ó, tá surgindo outro aqui, o professor Luiz colocou Dom Frederico. Dom Frederico, será? Ele tem, tá esquentando aí, porque a próxima dica aqui é uma brincadeira que tem música. Já começa a eliminar algumas aqui, né? Já eliminamos algumas, outras se mantêm. Bom dia, bom dia. Batata quente, a Gabriela coloca. Pro Gabriela. E aí, eu venho com a última dica. Cantar e fazer gestos pré-determinados a fim de contar uma história de personagens e seus feitos para se casarem. Olha, Cobra Cega eu acho que já não se enquadra mais, que colocaram aqui. Seu mestre mandou, pro Edneia coloca também, pode ser que, acho que não, hein? Mamãe Polenta? Mamãe Polenta, essa eu não conheço. Também não conheço essa não. Dona Baratinha. Pular corda, pode ser, será? Olha, tem algumas brincadeiras de pular corda que tem em casamento, né? O professor Luiz, ele colocou aqui Dona Mamãe Polenta, mas antes disso acho que ele acertou, não foi, o Jô? Eu acho que foi ele sim, deixa eu só ver. Foi Luiz Fernando, acho que sim, viu? Dom Frederico. Dom Frederico é a nossa brincadeira aí do dia, né, do nosso momento de troca. Exatamente, então a gente vem hoje com a brincadeira Dom Frederico, uma brincadeira regional, respondendo. Teve uma professora aqui, eu acho que perdi, ela perguntou se ia ter brincadeiras pelo mundo. Sim, na continuidade dos nossos ATPCs, a gente vai trazer brincadeira pelo mundo, brincadeiras indígenas, africanas, jogos e brincadeiras, né? Enfim, até jogos de tabuleiro. Tudo isso está no nosso radar e a gente realmente, assim, estudando o currículo, vai sempre trazer aí para fazer um paralelo com o que você, nesse momento, professor, está desenvolvendo aí nas suas aulas. Então, a gente tem essa preocupação, sim. Então, já desvendamos a brincadeira, né, que é a Dom Frederico. Antes disso, a gente tinha passado por alguns pontos importantes da nossa pauta de hoje. Dentre eles, o percurso. Já colocar de forma antecipada aqui para vocês, professor, o que a gente vai fazer no dia de hoje. Então, começamos com o objetivo, competências gerais docentes, a aprendizagem socioemocional, educação inclusiva, socialização, a brincadeira de hoje que vocês acabaram de desvendar aí, não sei se todos conhecem, né, mas falaremos sobre ela hoje, a sensibilização que acabamos de fazer, né, então a gente entra com as habilidades de educação física, prática propriamente dita aí de educação física, né, possibilidades que a gente tem com essa prática. Aí entra também a parte de arte, né, com as habilidades de arte, contando a história, a prática de arte em si e a leitura, como é que fica, porque assim, professor, hoje a gente, para além da brincadeira, além da musicalidade e tudo mais, a gente vai também trazer a possibilidade, uma abordagem de também com o nosso trabalho, fazer um paralelo com o que o professor esteja desenvolvendo em sala de aula lá com a competência leitora. Então a gente vai trazer isso também ao final, como a gente pode trabalhar a leitura com a visão, com a abordagem do nosso componente curricular em específico.
Aí, no final, a gente praticando uma estratégia didática sobre isso e traz as referências também. Os objetivos, Jô? Vamos lá, então os objetivos de hoje é compreender a manifestação artístico-cultural através das brincadeiras populares e seus benefícios cognitivos, socioemocionais e motores. Valorizar os elementos da cultura popular através da brincadeira, desenvolver estratégias de leitura nas aulas de arte e educação física, a fim de contribuir com o desenvolvimento dos estudantes perante essa competência. Também temos desenvolver a oralidade, sonoridade e ritmos de cantigas populares utilizadas nas brincadeiras e desenvolver o aprendizado de vocabulários através das músicas populares. Perfeitamente. As competências gerais docentes são aquelas mesmas que ao longo dos últimos ATPC a gente trouxe, né? A competência 3, da valorização e incentivo às diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural, Jô. Muito bem. E também temos aí utilizar as diferentes linguagens artísticas, né? Então, trabalhar com a questão corporal, visual, sonora, digital e se expressar, né? Para que o estudante amplie o seu modelo aí de expressão e compartilhar suas experiências e ideias e sentimentos. Então, são momentos bem diferentes aí para a gente ir se apropriando e colocando as nossas competências em cada possibilidade. Perfeito. Então, dentro dessa competência, a gente chega à área de ensino e aprendizagem para todos os alunos. Então, é uma subdivisão daquela competência. A gente tem aí a 2.3, viabilizar estratégias de ensino que considerem as características do desenvolvimento e da idade dos alunos e, assim, contribuam para uma aprendizagem eficaz. Precisamos pensar nisso, Jô? Com certeza. Na hora de programar nossa aula? Com certeza. E a gente também trazer ali a questão sociocultural, né? Incluir realmente as questões socioculturais dentro da dinâmica que a gente tem como exercício ali daquele momento. Perfeito. Chegamos às aprendizagens socioemocional de Kasel, né? Que a gente sempre traz aí, são esses 5 pontos. E aí até para enriquecer um pouco mais, Kasel não é uma pessoa em específico, né? Então, já trazendo aqui, é uma organização internacional sem fins lucrativos, chamada de Collaborative of Academic, Social and Emotional Learning, né? Então, essa associação aí, que é responsável, inclusive, pela criação do termo aprendizagem socioemocional há mais de 20 anos atrás, é de professores de diversos segmentos, né, pesquisadores e outros profissionais que trouxeram essa abordagem que a gente tem hoje, que é praticada muito nos anos iniciais em específico, né, o que a gente está trazendo. Nos anos finais e médios isso muda um pouquinho, né, e a gente, inclusive, um dos pontos aqui, mas, por exemplo, o autoconhecimento, ele é até um ensino médio no projeto de vida, no componente curricular específico projeto de vida, a gente ainda tem muito essa abordagem, né? E só que no projeto convivência, que é o que a gente tem nos anos iniciais, ele tem essa roupagem, inclusive muito pautado nesse autoconhecimento, autorregulação, consciência social, habilidade de relacionamento e a tomada de decisão responsável. Isso já é um pouco do protagonismo infantil também, enfim. Então, todas os nossos ATPCs a gente enfatiza isso, a gente observa, inclusive, pode ter intencionalidade em trazer uma competência, uma habilidade socioemocional para dentro das nossas atividades, Jô. É verdade. É interessante que a gente faça essa associação, né, Elton? Porque a construção da inteligência emocional, ela começa já desde os primeiros anos ali, né? Quando a gente tem os primeiros contatos, da socialização do estudante. Então, a gente vai construindo essa inteligência emocional para que depois a gente tenha ali a efetivação do seu projeto de vida em ação. Então, é legal que a gente desenvolva esse objetivo, né? A gente tem a possibilidade de desenvolver a inteligência emocional dos nossos estudantes. E eu quero trazer também uma contribuição de uma professora para a Adriana. A gente falou sobre a questão sociocultural, ela traz, para saber sobre mais,
para outras práticas, já acho super interessante o contato com outras culturas. Tive a oportunidade na minha cidade de receber estagiários de outros povos por mais brincadeiras e menos livros. Ela diz aí que ela precisa de mais, né, trazer mais contribuições realmente práticas, como a gente está tentando construir aqui no nosso ATPC. E no caso dela, é muito enriquecedor, porque você tem ali pessoas que viveram efetivamente outras culturas e estão falando de e não sobre algo, né? Uma coisa é a gente estudar, olha, existe essa cultura nesse país e tem ali quem vivenciou isso desde o início. E isso realmente contribui bastante com a sua prática docente, professor. Quem tiver a felicidade e a sorte de contar, né, com pessoas, estagiários, como a professora aqui, a Adriana, ela pode no seu dia a dia contar isso realmente, mas traremos sim, viu? Traremos muitas possibilidades e isso é super importante mesmo. É disso que se trata nas habilidades. A gente vem aqui com a lâmina sobre a educação inclusiva, né? Uma educação para todos, uma educação física, a arte para todos, enfim. Buscando também uma educação física em que todos possam participar. No começo do caderno, né, do professor ali, do currículo paulista, a gente tem toda uma abordagem sobre isso. Tem lá as especificações das pessoas com deficiência, né? E aí tem as divisões ali, físico, intelectual, sensorial, enfim. E lá tem algumas considerações de como atuar e de como, né, sempre pensando que aquele estudante é individual, a gente precisa conhecer primeiro ele, para que depois seja feito todo um trabalho, inclusive em cima das atividades que estão propostas ali no currículo e como, através do DUA, chegar em toda a sua sala, né? Em todos os estudantes que você tem, de forma a trabalhar a equidade aí nas suas estratégias, né? Exatamente. Bom, passamos então pela sensibilização, sabemos qual que é a brincadeira. Dom Frederico. E aqui a gente faz até uma brincadeira também, viu, Jô? Você falando para mim aí, para quem não consegue nos enxergar nesse momento, estou eu e o Jô ali no emoji, meio que numa conversa ali de quadrinhos, né? O que você está falando para mim, Jô? Então vamos lá, ó. Elton, a unidade temática é brincadeiras e jogos? Sim, Jô. Já os objetos de conhecimento são brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto regional e brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário. Muito bem. Então a gente já traz as habilidades referenciando isso, né? Que uma do primeiro ano, outra do segundo e uma, olha lá, fomos para o 5º ano. Identificar brincadeiras e jogos no contexto familiar e comunitário, então eles vão trazer também muitas vezes isso, explicar por meio das múltiplas linguagens corporal, visual, oral e escrita, brincadeiras e jogos no contexto regional e também experimentar e recriar, olha só que bacana, a possibilidade de recriar individual e coletivamente na escola ou fora dela. E aí a gente traz então as características referentes à brincadeira Dom Frederico. Então a brincadeira aqui, inicialmente a gente tem uma sequência pré-determinada e um ritmo para que ela seja feita ali, né? Tem toda uma dinâmica em específico. A coordenação motora vai ser muito recrutada, também trabalhada, desenvolvida nesses estudantes a partir dessa atividade. A lateralidade, assim, vai estar presente também, de forma orgânica. E interpretação e análise da narrativa, isso a gente vai ter com mais propriedade e riqueza aí na fala do Jô, mais à frente. Mas também isso pode ser percebido na própria atividade e a construção da releitura. Isso é viável também, inclusive nos movimentos que a gente vai trazer aí nessa parte rítmica e tudo mais. Para não ficar só falando, vamos ver um pouquinho de como é a dinâmica, de como essa brincadeira acontece. Eu sei que tem muitos aí que já conhecem, né? Mas você que ainda não sabe do que eu estou falando, vamos ver aí agora. Vou chamar o vídeo Dom Frederico, hein? Perdeu a memória, vai se casar com a costureira. Costureira, perdeu o dedão, vai se casar com o capitão. Capitão, perdeu
perdeu a espada, vai se casar com a bela fada. Bela fada, perdeu a coroa, vai se casar com Dom Frederico. Dom Frederico disse não, bela fada caiu no chão. Dom Frederico disse sim, bela fada fez assim. Dom Frederico. Aê, voltamos então, vimos a sequência aí no ritmo, né? Não sei o que acharam, o que os professores estão colocando aqui, trem maluco. Muito Isso legal. Esse trem maluco foi uma crítica, né? Uma conversa, professora, ou foi uma sugestão? A Gabriela trouxe pra gente, que é uma brincadeira maluca. Mas é bacana, né? A gente ver essa subjetividade que os professores vão trazendo. Só para referenciar, né, a professora Raquel Caparrós, né, que colocou em seu canal aí, meio que demonstrando mesmo como se dá essa brincadeira, né, que ela é feita em duplas aí, a gente pode como estratégia mudar as duplas, mudar o ritmo, né, enfim, fazer outro. Vamos, eu fiquei com vontade aí de reproduzir isso também. Será que você está preparado? Vamos tentar, né? Porque a gente está aqui para isso, para fazer como os pros, aprender na prática, né? Exato. Inclusive, na pauta de hoje a gente deixou a letra, nesse momento e no momento posterior. Tá toda ela para você aí, professor. E vai estar aí no nosso acervo, aí no repositório, né? Então, praticando. Temos a letra. E agora, será que a gente consegue, ó? Vamos tentar, ó. A gente deu uma ensaiada um pouquinho antes, acho que a gente vai conseguir. Vamos ver, então, ó. Dom Frederico. Dom Frederico perdeu a memória. Vai se casar com a costureira. Costureira perdeu o dedão. Vai se casar com o capitão. Capitão perdeu a espada. Se casar com a bela fada. Bela fada, perdeu a coroa, vai se casar com Dom Frederico. Dom Frederico disse não, vai se casar. Não, bela fada caiu no chão. Dom Frederico disse sim, bela fada fez assim. Aê! Vocês viram que vai acontecer daí para melhor na escola, né? Então, primeiro, as considerações que a gente tem. Olha, quanto de memória a gente precisou ter e ao mesmo tempo não ter, né? Nessa nossa demonstração. E também os movimentos, né? Se a gente for pensar até trabalhar isso agora, essa atividade rítmica, isso ser aprofundado até com a maturidade desses estudantes, a criação de coreografias, né? O porquê que eu uso esse elemento para falar do capitão? Tem um sentido, né? Até é bom para memorização isso, eu atrelo o motor a questão cognitiva, né? Mas tem toda, assim, que o nosso corpo ele fala, né? A cultura corporal de movimento. Então, quando a gente traz na questão da atividade rítmica, isso assim fica muito enfatizado, né? O movimento que eu faço, por isso que a gente está em linguagens. Eu não preciso verbalizar para me expressar. Então, é algo que, na perspectiva da educação física, para além do contexto, da narrativa, do storyboard que a gente acabou de fazer, porque tem todo um passo a passo que foi acontecendo aí com o Frederico, com a costureira, com o capitão, com a bela fada. Enfim, a gente entra na questão da parlenda, né? Exatamente. E é tudo que a gente pode ir desenvolvendo de forma intencional aí, com brincadeiras, jogos, com as habilidades que a gente trouxe. Nessas possibilidades que foram colocadas aqui, então a gente tem a possibilidade de, na dinâmica da atividade que a gente está fazendo, alternar as duplas, mudar o ritmo quando eles estiverem já realmente entendendo bem aí a dinâmica, deixar mais acelerado, no começo um pouco mais lento, enfim, impor desafios nesse sentido, né?
inversão das mãos. Então, pô, tá todo mundo muito tranquilo, começando com a direita para cima e a esquerda para baixo. Vamos alterar um pouco isso, vamos ver o que dá a partir dessa alteração. A gente tem aí, com os olhos vendados, até pensando na possibilidade de inclusão e tudo, e também para dificultar essa mesma brincadeira, né? E a criação de novos gestos, aí é onde a gente entra na criatividade, enfim, naquela habilidade que trouxe até essa perspectiva da questão autoral mesmo. Porque para sua turma pode ser que, né, capitão, a gente possa pensar de outra forma. Como que a gente pode representar o capitão com o nosso corpo a partir de uma releitura, né? Exatamente. E da mesma forma os outros elementos e acontecimentos que acontecem aí na história. Então são possibilidades na parte de educação física e a gente começa a falar também dessa mesma brincadeira, só que num olhar mais artístico da coisa, mais de arte, não é isso, Jô? Exatamente, né, pessoal? A gente já percebe no momento de nutrição estética, quando a gente apresenta o vídeo, que existe o quê? Uma narrativa e existe uma musicalidade ali dentro, né? Que até o Elton trouxe pra gente a possibilidade de a gente alternar, modificar esse ritmo. Então a gente já começa com essa possibilidade. A gente tem uma narrativa, a gente tem uma história, né, ali sendo trabalhada. E temos também uma melodia, né, que já está ali pré-definida. Qual seriam as nossas propostas? A gente pode já começar com essa releitura, né? Pensando nas habilidades, elas estão aí para vocês, olha só. A gente tem habilidades articuladoras, né? A principal delas a gente vai trabalhar aí com a caracterização, experimentar brincadeiras, brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções, histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Então, através das nossas habilidades, a gente pode ir caminhando para um outro campo. O campo que eu escolhi aqui para a gente, como nós temos como objeto aí de estudos música e também trabalhar com a leitura, a narrativa, a contação de histórias. Então eu trouxe para vocês aqui, olha só, alguns objetos que nós podemos trabalhar, né, para desenvolver a nossa vivência. Como diz aí no nosso primeiro momento no slide, a gente pergunta para os estudantes, então, vamos contar alguma história, né? A gente pode contar uma história? Você gosta de contar histórias? Conhece essa brincadeira de palmas aí chamada Dom Frederico? Então, vamos partir dentro do universo ali do estudante. Depois que a gente conseguiu fazer, né, esse momento de proposta, de familiarização com a melodia, como eu disse, trazendo ali a nutrição estética, é essencial que a gente apresente aí para os estudantes, né, possibilidade de relacionar aí com os colegas essa construção. Então, dá para a gente trabalhar em grupo, dá para trabalhar em roda, dá para trabalhar em duplas, depende da configuração que você, professor, quer, né, busca aí nesse momento. E aí, passando para o próximo slide, a gente tem a letra, né, da nossa canção, do nosso objeto aí de estudos, que nada mais é que a mesma que nós trabalhamos anteriormente, só que agora a gente vai trabalhar ela com um texto, né? A gente pode até fazer a construção, o professor ali tem essa possibilidade de desenvolver ali algumas palavras-chave de acordo com a faixa etária e o ano série do estudante, né? É interessante também ressaltar que, como uma brincadeira regional, respeitando as regionalidades, pode ser que você conheça, professor, essa canção de uma outra forma, mudando uma palavrinha, algum outro detalhe, isso é normal, né? Visto a pluralidade que a gente encontra, até regional, assim, né? Exatamente, que são as variáveis. E aí eu trouxe para a gente alguns suportes, né? O que seriam esses suportes? Nós temos os suportes aqui convencionais e não convencionais. Os convencionais, gente, é o que a gente encontra na escola. Então eu trouxe o lápis, a tesoura, que a gente sempre tem por lá, né? A garrafinha do professor e trouxe os não convencionais, que seriam o quê? Por exemplo, um brinquedo favorito lá do estudante, ou um boneco interessante. Eu trouxe esses aqui, que foi o que eu consegui aqui da turma, da galera do Centro de Mídias, do pessoal. Fui pegando aqui um objeto de cada mesa para construir a nossa história. E aí a gente começa a nossa contação, né? Então eu posso escolher trabalhar com suportes convencionais, até mesmo fazendo uma associação com as cores, né? Então eu pego o lápis de cor aqui e vou buscando um personagem. Que personagem pode ser Dom Frederico? No meu caso aqui, eu vou escolher esse aqui, vermelhinho. Então, eu posso trabalhar com lápis vermelho,
né, fazendo essa associação. E assim eu vou desenvolvendo outras associações possíveis. Então, verde para o capitão, posso trabalhar costureira com preto, porque o meu bonequinho aqui ele está com uma roupa preta. A Bela Fada a gente trabalha com roxinho, que combina aqui com a cor. Então eu vou desenvolvendo até um processo já de conhecimento de cores primárias, cores secundárias, já é uma outra possibilidade também, tá certo? E a gente vai para a contação de histórias. É legal que a gente jogue essa possibilidade para os estudantes. Qual seria o personagem adequado para cada personagem da nossa história, né? Quem seria o boneco ou a cor que a gente pode escolher para cada um? Então, quem pode ser o Dom Frederico? Eu escolhi esse daqui, mas pode ser que os estudantes tragam outra possibilidade de acordo com os recursos que vocês tiverem aí na unidade. Então, vamos lá? Então, a gente começa a nossa contação de história através do texto. Então, nós temos lá. Dom Frederico perdeu a memória. E aí a gente pode começar a trabalhar com a sonoridade. Sendo com suporte não convencional, então, Dom Frederico perdeu a memória. Ou eu posso usar o lápis, Dom Frederico perdeu a memória. Trabalhando a questão do tempo. E aí, vai se casar com a costureira. Olha a costureira aqui. Vai se casar com a costureira. A costureira perdeu o botão. Foi o dedão ainda. É o dedão, isso, desculpa. Perdeu o dedão. Vai se casar. Cortou o dedão com a tesoura mesmo? Que maldade. Você viu? Foi pra maldade. Vai se casar com o capitão. Aí a gente pega o personagem do capitão. Olha que legal. Então a gente pode ir trabalhando assim, né, com essa contextualização, usando os objetos que a gente tem. Cada um desses objetos pode estar com o estudante. Então, um lápis de cada cor, então a gente vai trabalhando a sonoridade. O capitão perdeu a espada. Olha. Tá? Então a gente vai brincando com esses suportes, né? Trazendo com o que o estudante, a contribuição do estudante. Ó, os professores estão contribuindo, inclusive, bastante aqui, né? A professora Edna colocou que lembrou até das garotas do grupo Ruge dançando. Ó, eu acho que você teve um bom desempenho aqui, né, na questão do professor Luiz, né? Mamãe Polenta também tem essa dramatização, a gente encontra. Realmente fiquei curioso por essa Mamãe Polenta, hein? A Gabriela, né, trouxe também as brincadeiras semelhantes, como Bubalu, Trem Maluco, Adoleta. Realmente, a gente pega aí características assim bem parecidas. E aí é que tá, o professor Luiz está até com curiosidade. Como isso deve estar sendo feito na língua inglesa? A gente vai saber daqui a pouquinho, porque agora a gente vai vir com uma outra questão. Como trabalhar a leitura com tudo isso, né? A gente trouxe aqui até como fichamento, mas acho que é mais adequado falar ficha técnica. Sabe aquela sensibilização que a gente fez inicialmente lá, professor? Que brincadeira é essa? É algo que a gente pode fazer, inclusive. A gente sabe que primeiro e segundo aninho, o foco mais é na oralidade, né? E o terceiro, quarto e quinto já começa, propriamente dito, aí, habilidades mais focadas com a questão da leitura, e existem algumas estratégias. Dentre elas, a gente pode trazer essa da ficha técnica, que nada mais é que representar, muitas vezes, um jogo, uma brincadeira, um esporte, por palavras-chave. Então, nome, a gente colocou lá, né? E depois de vivenciar essa e outras mais brincadeiras, é uma estratégia que a gente pode fazer. Olha, eu coloquei aqui, por exemplo, algumas informações. Essa brincadeira tem essa e essa característica, e aí eu jogo para os estudantes. De que brincadeira eu estou falando? Depois deles terem vivenciado várias, né? Então a gente vai construindo junto, ou o inverso, colocar para eles montarem uma brincadeira para que o outro consiga entender que brincadeira é aquela. E aí, a gente buscando estratégias, como eu disse, para isso, né? Às vezes
tem um estudante com a proficiência maior, né, pode auxiliar os outros, eles vão construindo essa ficha técnica, né? E agora a gente poderia fazer que o exercício era basicamente esse, né? De como a gente representar através de uma ficha técnica essa brincadeira. Para isso a gente precisa muito precisa muito da sua contribuição, professor, para que, por exemplo, no nome, vamos ver se aqui, acho que eu teria que mudar, né, para caneta ali. Vou ver se eu consigo, olha lá, a produção já está me auxiliando aqui, ó. O nome, minha letra é bem redondinha, eu acho que a sua é mais bonita, hein, Jô? Não, pode continuar. Você é o artista aqui. Então a gente tem aí o Dom Frederico. E aí as outras coisas? Por exemplo, configuração. A gente pode trazer aí de uma forma mais simples para os estudantes, mas configuração. Ela é em dupla, essa brincadeira, ela é em grupo, ela é feita em fila, coluna. Como que é a configuração em si? A gente pode, junto com os estudantes, trazer com essa abordagem para que eles interpretem o que é, enfim, uma configuração, o que é os materiais, o que a gente precisa, tudo isso. Como né? se joga, né? Acho Como que a se gente pode joga, colocar uma as linguagem. regras. Exato. Colocar essas regras. Quais são as regras, como se joga, onde podemos jogar. Então, trazer essa configuração mais objetiva, né? Direta ali com o estudante. Então, se é em dupla, se é no coletivo, a gente deu aqui as sugestões de acordo com o que você, professor, perceber, né, na sua sala de aula, pelo ano sério. Às vezes é interessante fazer duplas, às vezes é interessante ali trabalhar com o objetivo em roda, mas são algumas possibilidades, né? Exato, e em cima daquilo que o professor Luiz trouxe, que ficou curioso, como isso seria feito em inglês, será que a gente consegue agora nesse finalzinho um contato com elas? Porque a gente tentar, já né? traz até essa proposta daqui, né, da parte de arte e educação física, como a gente pode auxiliar aí na competência leitora desses estudantes. Escritora também, né? Com certeza. Olha elas aí. Aê, será que agora elas nos ouvem? Agora eu estou escutando. Olha! Muito bom. Surgiu até uma dúvida aqui, viu, Ale e Evandra? No chat, do chat, né? Para vocês é chat. Que o professor Luiz ficou assim, curioso, como trabalhar uma brincadeira como essa, o Dom Frederico, toda ritmada, com uma história de fundo, na perspectiva do inglês. A gente estava fazendo até uma ficha técnica aqui, né, para mostrar um pouco dessa competência leitora, como a gente trabalhar e auxiliar, né, o trabalho que é desenvolvido em sala de aula. E aí, o que vocês trouxeram por aí? Aqui a gente trouxe muitas atividades, muitas sugestões de atividades, mas sempre lembrando, né, de tá colocando, introduzindo o vocabulário da língua inglesa aos pouquinhos, né? Então dá pra gente trabalhar assim, pegando algumas palavrinhas, por exemplo, incluindo, né, fazendo tudo com muita calma pra gente realmente aprender a língua inglesa. Ah, perfeito, ó. Não sei se o professor Luiz aí teve a sua questão aí respondida, né? A professora Fanny, ela traz que a ficha técnica favorece o desenvolvimento da escrita, também da escrita, depende da estratégia. Também. Como a gente estava falando, no primeiro e segundo ano é mais a oralidade, né, Ale? Então, nesse momento a gente poderia apresentar as palavras e ler ao mesmo tempo, para que os estudantes já consigam se familiarizar ali, né, com as letras, com a fazer palavra uma em ficha si. técnica coletiva, né, onde eles vão falando e o professor vai escrevendo. É bem bacana também. Perfeito. Tivemos várias assim, contribuições, né, Jô? A gente trouxe muito. Cantamos de novo aqui, viu? Cantamos, fizemos os gestos.
queríamos que vocês participassem também. Vamos ver essa dinâmica. Eu quero ver vocês dançando, cantando. Não é só a gente, né? Exato, exatamente. Ó, podem entrar no nosso barco aqui coletivo para que a gente consiga fazer um grande baile. Vamos fazer. Foi, como sempre, um grande prazer revê-las e poder... O som saiu um pouquinho, mas a gente já vai finalizando, né? Já passamos aqui um tempinho. Agradecer a todos os Agradecemos professores. também vocês aí, professores que estão conosco aí, mais uma TPC, vamos nos esforçar para sempre trazer aí contribuições e, lógico, nesse diálogo, nessa troca que a gente sempre faz aí com toda a rede. Então, ficamos por aqui, até a próxima semana e é isso, né, Ju? É isso, né? Até a próxima semana aí com mais musicalidade, oralidade, contação de histórias, o que será. Jogos de tabuleiro, enfim, trazer outras culturas. Então, vamos lá. O Dom Frederico. Dom Frederico, ó, o capitão caiu lá embaixo. Tchau, gente. Oh.